Muito bem. Nós temos aqui uma questão que caiu na prova de juiz substituto do TRT de São Paulo em relação ao trabalho doméstico, né? Então, em relação ao trabalho doméstico, aponte a alternativa correta, tá? Antes de apontar a alternativa correta, eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho doméstico é aquele trabalho realizado no âmbito da residência, no âmbito familiar. Não precisa ser necessariamente na residência, mas é no âmbito familiar. O trabalho doméstico, a família não tem finalidade lucrativa. Evidentemente que o trabalho doméstico pode ser na chácara, é o caseiro da chácara, pode ser o cuidador do idoso, ele não precisa ser necessariamente na residência e não precisa ser necessariamente aquilo que nós conhecemos como empregada doméstica, né? Então, na verdade, o empregado doméstico são todas aquelas pessoas que trabalham no âmbito doméstico sem finalidade lucrativa. O jardineiro que cuida da casa, o jardineiro que cuida da casa de campo, ou o caseiro da casa de campo, o caseiro da chácara, todos esses que trabalham em uma atividade no âmbito familiar, em uma atividade que não é lucrativa, que não tem receita, trabalham em âmbito doméstico. É trabalho doméstico. E o trabalho doméstico não tem a aplicação direta da CLT. O trabalho doméstico, como nós sabemos, tem uma lei específica e própria para o trabalho doméstico. Inclusive, agora veio a emenda constitucional para equiparar alguns direitos que os trabalhadores urbanos e rurais da CLT já tinham em relação aos domésticos, aos trabalhadores domésticos. Agora, o trabalhador doméstico tem direito a horas extras, tem direito ao FGTS, só está acabando de regulamentar a lei, né? Tá por vir já essa regulamentação. Falta ainda acabar lá no Congresso. Ele tem direito a período de descanso para refeição. Então, agora o doméstico tem outros direitos que já estavam previstos na CLT para os trabalhadores urbanos e rurais, que antes não estavam previstos na lei do doméstico, porque a lei do doméstico é diferente. Veio a emenda constitucional para alterar essa questão, para alterar a Constituição que diferenciava os trabalhadores domésticos dos urbanos e rurais. Até porque o trabalhador doméstico, muito embora trabalhe na família, segundo a doutrina e jurisprudência, ele também faz jus aí a esses outros direitos que agora a emenda constitucional veio a equiparar. Visto isso, falado isso, vamos para as opções. Em relação ao trabalho doméstico, aponte a alternativa correta. O trabalho em chácara de recreio não é doméstico se houver criação ou plantação artesanal em pequena escala para ser transacionada. Ele trabalha em chácara de recreio, percebe? Eu acabei de dizer casa de campo, doméstico e tal. E aqui ela traz, a questão traz um complemento. Dizendo que não é doméstico se houver criação ou plantação artesanal. É artesanal a plantação. Em pequena escala para ser transacionada. Mas é transacionada, é vendida, tem finalidade lucrativa. Pois bem, por menor que seja a escala de produção, seja ela artesanal ou não, por menor que seja ela, se tem finalidade lucrativa, ainda que pequena, e se o trabalhador trabalha nessa atividade que tem finalidade lucrativa, ainda que pequena, ainda que em pequena escala, ainda que de produtos artesanais, acabou o trabalho doméstico. Trabalho doméstico é no âmbito familiar sem finalidade lucrativa. Então, aqui, essa resposta é a correta, ok? Vamos passar as demais, mas esta é a correta. Agora, nas demais, vamos ver aonde que estão as pegadinhas. B. São direitos do trabalhador doméstico autoaplicáveis, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, o seguro-desemprego e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Aqui tem uma série, essa questão não é nem pegadinha, né? Porque tem uma série de equívocos. Bom, primeiro, os direitos dos trabalhadores domésticos aprovados pela emenda constitucional, nem todos são autoaplicáveis, tanto que tem lei ainda tramitando no Congresso para regulamentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles visam sim a melhoria da condição social, então tá certo, nesse ponto até estaria certo. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, também está certo. Para os que percebem remuneração variável.
Por que no trabalho doméstico remuneração variável? Ele não vende, não é vendedor, não tem comissão, não é representante. Por que remuneração variável? Não faz sentido remuneração variável no trabalhador doméstico. Ah, mas professor, ele trabalha em regime de tempo parcial, trabalha 3, 4 dias por semana, mas não é variável a remuneração. Pode ser até proporcional a um salário mínimo, a questão da garantia do salário mínimo, vai ser proporcional ao número de dias trabalhados, ao valor do salário mínimo. Mas não é variável. Variável é aquele, num mês eu ganho 300, no outro mês eu ganho 400. Então está atrelado a alguma coisa. A vendas, está atrelado a produzir determinado número de produtos, está sempre atrelado a alguma produção. Aqui no trabalho doméstico não tem produção. Então esse é o equívoco aqui. Esse é o primeiro equívoco. Seguro-desemprego e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho são coisas que estão sendo regulamentadas pelo Congresso ainda. Veio a emenda constitucional. A pegadinha aqui talvez seria por ter vindo a emenda constitucional, por ser auto-aplicável já a questão de horas extras, de intervalo, mas esses outros direitos ainda não são auto-aplicáveis e essa remuneração variável não cabe aqui no trabalho doméstico. A faxineira diarista que trabalha uma vez por semana não é empregada doméstica, por ausência do requisito da não eventualidade na prestação de serviços. Essa é uma pegadinha, está muito próxima. A faxineira diarista, de fato, ela não é empregada doméstica. E a ausência do requisito não é da não eventualidade. Não eventualidade. O requisito que não está presente na faxineira diarista, na que vai 1 dia ou 2 dias por semana, qual que é? É a não continuidade dos serviços. Porque assim, a CLT fala nos requisitos da subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. A lei do doméstico não fala em não eventualidade, é aí que vem a pegadinha. A lei do doméstico fala em continuidade dos trabalhos. Não é contínuo. Contínuo quer dizer todos os dias, todos os dias, um dia após o outro. É diferente de não eventual. A faxineira diarista, ela exerce sim um trabalho não eventual. É não eventual. Ela trabalha toda semana no mesmo dia da semana. Isso não é eventual. Isso é não eventual. Porque ela trabalha todos os dias no mesmo dia da semana. Então é não eventual. O que diferencia é que o trabalho dela, conforme requisito da lei do doméstico, não é contínuo. A lei do doméstico não fala em não eventual. A lei do trabalho, do trabalho doméstico fala em continuidade. Não é contínuo, não é todos os dias. Ela trabalha um dia e para os outros 6. Então, por isso que ela não é considerada empregada doméstica e sim faxineira diarista. Prosseguindo, a empregada doméstica tem direito à licença maternidade, paga pela Previdência Social e, se convencionada, garantia de emprego contra a despedida arbitrária até 5 meses após o parto. Como? A pegadinha está aqui. E ser convencionada. Não, a garantia de emprego, ela decorre da própria Constituição, dos atos de disposições transitórias lá. Então, não tem nada a ver com convenção. Não é acordo. A empregada não acorda a sua estabilidade, a sua garantia de emprego. Tá ok? Então, aqui que estava a pegadinha. E o direito a férias de 30 dias do empregado doméstico não abrange o direito às férias proporcional. Também está errado. O trabalhador doméstico também tem direito a férias proporcionais, sim. Muito embora a lei do doméstico seja diferente, mas a Constituição em 88 já tinha equiparado e a lei de 2006 também, que trata do doméstico, já tinha vindo e dito que ele tinha direito a 30 dias, inclusive as férias proporcionais. Então também essa questão era mais simples e estava errada. Tá ok? Então a resposta era A lei, só ressaltando, a lei dos domésticos preconiza que somente é considerado trabalho doméstico aquele exercido no âmbito familiar e sem qualquer finalidade lucrativa. Se houver finalidade lucrativa, por menor que seja, não será considerado trabalho doméstico.